Maria com Antonieta, Sansão com Bartolomeu, Dalila com Julieta, Alexandre com Romeu. Eu acho que hoje em dia tem que ter a adoção homoafetiva. Normal, criando bem. Sou totalmente contra. Em todos os casos, eu acho muito legal. Eu apoio toda forma de amor, certo? Então eu sou totalmente a favor da adoção homoafetiva. Com relação à adoção, eu já sou contra. Tanto faz a opinião dos outros ser sim ou não. É um ato de amor. No momento que você está cuidando de uma pessoa, é isso que importa. Família E, família A, família. Família E, família A, família. O Brasil tem pelo menos 60 mil casais homoafetivos de acordo com o IBGE. Desde maio de 2011, a união estável entre eles é reconhecida. Essa conquista aumenta a chance de adotar crianças, mas o preconceito ainda é um grande obstáculo. Começa agora Adoção Homoafetiva, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. Paulo Henrique Queiroz, de 26 anos, é cabeleireiro e casado com Moisés. Eles adotaram 2 crianças, Maria Tereza, de 1 mês, e Paulo, de 9 anos. As 2 adoções foram bem diferentes. No caso de Maria Tereza, foi tudo muito rápido e prático. Já a adoção do João foi feita pelo Cadastro Nacional com muita burocracia. Para adotar a Maria, que foi a mais novinha, que chegou agora, não teve problema nenhum, porque foi adoção entre familiares, né? Então a minha prima entregou diretamente para mim e não teve o processo de burocracias, vamos dizer assim. Agora, para conseguir o Paulo foi mais difícil, né? Eu falo assim que com quem eu pensei que nós íamos passar algum tipo de preconceito, nós não passamos, que foram as assistentes sociais. Para adotar, o casal percorre um caminho que envolve tempo e a apresentação de vários documentos. Entrevistas com psicólogos e assistentes sociais são feitas, além de visitas em abrigos, até a aprovação final de um juiz. Maria de Lourdes Colassic, coordenadora do curso de Direito na Universidade de Mogi das Cruzes, explica que a demora é para assegurar que a adoção dê certo. São feitas várias entrevistas até que o promotor da infância e da juventude entenda que o casal está maduro para isso, porque não adianta falar eu quero adotar. O casal passa, seja homo ou heteroafetivo, ele passa por muitas entrevistas para ver se ele tem maturidade, porque eu já soube de casos de tirarem a criança do abrigo e depois terem que devolver. Quer dizer, o trauma é muito pior, não é? Paulo relata que sofreu preconceito de quem deveria ajudar a combatê-lo, as psicólogas do processo de adoção. Ele acreditava que elas eram contra e teve a certeza disso quando uma delas sugeriu que o casal desistisse. Né? Teve uma psicóloga aqui da minha comarca que todas as vezes que nós íamos lá, era uma dificuldade com ela, e a gente sentia isso, né? E até que um dia ela nos disse assim, para que adotar? Para que um casal como vocês vão querer adotar? Vai querer estragar a vida de vocês, né? Porque ter um filho não é brincadeira, filho não é um cachorro, filho é uma responsabilidade. Olha, se eu fosse vocês, eu continuaria do jeito que vocês estão, sem filhos. O psicólogo José Carlos Aleixo relata que a função dos colegas de profissão é avaliar os 6 quesitos básicos: o motivo de querer adotar, a estrutura familiar do adotante, os sentimentos do casal, a expectativa de quem quer adotar, o perfil escolhido e o que o casal pensa sobre a paternidade. De maneira alguma, segundo ele, o psicólogo deve dar uma opinião. Na verdade, o psicólogo ele acompanha, faz parte de uma equipe multidisciplinar. Normalmente ela é composta por 2 técnicos, basicamente, que é o psicólogo e o assistente social, mas pode aí, dependendo da situação, dependendo da necessidade, entrar outros profissionais, né? Porque cada caso é um caso, a gente tem que avaliar dessa maneira. Mas a do psicólogo especificamente é avaliar praticamente 6 itens. O preconceito, muitas vezes, surge a partir da lógica que a criança pode ser influenciada no seu desenvolvimento pela opção sexual dos adotantes, no caso, os pais. José Carlos explica que isso pode não ter interferência na vida da criança e do adolescente. Se isso fosse verdade, né, a gente não teria crianças homoafetivas, filhas de pais heteroafetivos, né? Então isso não tem implicação ou consequência ou impacto nenhum, absolutamente nenhum, na orientação sexual daquela criança ou daquele adolescente. Apesar do preconceito,
Paulo Henrique Queiroz hoje não se incomoda com o que falam ou pensam dele e procura tirar de letra. Eu passo lindo de bonito, nem me incomodo. Olha, eu acho que quando eu era mais novinho, 15, 16 anos, eu me importava muito com o que as pessoas falavam ou pensavam sobre mim, né? Eu tenho o medo, porque os meus pais eram pastores, então o medo de que a família soubesse e o preconceito que eu ia passar. Mas hoje, gente, hoje eu não tenho que ter medo de nada. Ainda de acordo com o psicólogo José Carlos Aleixo, não são apenas os pais que lidam com homofobia. Os filhos adotivos também precisam enfrentá-la. É menos doloroso encarar o preconceito quando os casais passam segurança às crianças. Isso significa que provavelmente eles também já vêm lidando com essas questões, com esses possíveis preconceitos que surgem no grupo social onde eles convivem, eles já vêm lidando de uma maneira satisfatória. E isso vai servir de modelo para a criança. A criança vai aprender vendo os pais lidarem de uma maneira tranquila, de uma maneira segura com essas questões. E a criança também vai se sentir segura para poder aprender a lidar da mesma maneira. Segundo a Academia Americana de Pediatria, 87% de crianças adotadas por casais homoafetivos têm índices de bem-estar iguais aos de casais héteros. No próximo bloco, as normas da adoção e a relação dos interessados com as crianças. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Voltamos a apresentar adoção homoafetiva. O processo da adoção, segundo a lei, é igualitário tanto para casais do mesmo sexo quanto para heterossexuais. Fernando Luiz Polidoro adotou 4 crianças com o companheiro Marcelo e conta que no início da primeira adoção, eles acreditavam que seriam tratados de forma diferente durante o processo. O juiz falou que não, pela nova legislação não existe diferença. Podem adotar 2 mães, 2 pais, pessoa solteira sozinha. Só sendo de maior e apresentando a documentação que eles pedem, fazendo os cursos, passando pelas entrevistas, tudo, a triagem, né? Não teve problema não. A advogada Maria de Lourdes Colassic explica que o casal interessado deve preencher um cadastro no fórum de sua cidade e apresentar uma série de documentos: antecedentes criminais, os relatórios de saúde física e mental, a certidão de casamento e até fotos da residência, para que o processo de adoção avance. De acordo com a psicóloga e coordenadora do Serviço de Acolhimento Lar Batista, em Mogi das Cruzes, as crianças precisam conhecer os futuros pais adotivos e se adaptar ao dia a dia com eles. Cláudio Olímpio explica que as crianças também são ouvidas e o que elas relatam tem peso nas audiências. E crianças com 12 anos, eles têm a voz deles diante de uma audiência é totalmente pontuada, ouvida, e a criança tem esse poder, né, de falar: quero ser adotada, não vou, quero morar com essa tia, não quero, mas tem uma avó X que quer ficar com essa criança, e essa criança sinalizar: não quero ficar com essa avó. Não é assim só, não quer e acabou. A gente vai fazer um trabalho, porque não quer ver, entender, mas assim, é ouvida. Além de toda a burocracia, é necessário construir um bom relacionamento com os filhos que serão adotados. Fernando relata que na primeira adoção, ele e seu companheiro simpatizaram logo de cara com João, o primeiro filho adotivo, mas achavam que a criança não mostrava interesse por eles. Quando a gente conheceu o João, eu pensei que ele não tinha gostado da gente, que o João era muito calado, quieto, ele tinha um ar triste, sabe aquela criança triste? Mas aí quando a gente ia visitar ele no abrigo, ele queria ficar perto da gente. Eu falei: Marcelo, não, vamos novamente. Aí a gente começou indo só visitar no abrigo, aí a gente ia todos os dias. O processo para adoção e adaptação também leva um bom tempo para que não haja arrependimento. Os psicólogos aconselham que os casais pensem muito antes de adotar, pois a devolução de crianças é comum no Brasil e isso pode provocar novos traumas. E não perca, no próximo bloco, a adoção tardia. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Voltamos a apresentar adoção homoafetiva. Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que para cada criança na fila existem 5 famílias querendo adotar. No Brasil, 29% das famílias candidatas à adoção buscam meninas brancas e recém-nascidas, sendo que quase 70% não aceitam irmãos. No entanto, as crianças que passam mais tempo nos abrigos são meninos pardos, entre 8 e 17 anos e com irmãos.
A atual legislação exige que irmãos não sejam separados do convívio, assim como explica a coordenadora do Serviço de Acolhimento, Cláudia Olímpio. Hoje na adoção diz para não ter desmembramento de irmãos, porque o vínculo que eles têm já saiu do convívio familiar, vai vir para um acolhimento e ainda separar, então a intenção é essa. Cláudia ainda ressalta que a desvinculação familiar da criança só ocorre em último caso, quando a família legítima não pode assumir a responsabilidade pela criança por algum motivo e ela passa a ser uma responsabilidade dos estados e municípios. É complicado porque de 1 a 10, os que retornam para a família, 3, vamos dizer assim, né? Só que os que vêm já um pouco maior é muito complicado a desvinculação. Essa desvinculação, por mais que eles vão ficando, por isso que muitas das vezes as crianças maiores para adotar são mais difíceis. A partir dos 3 anos, a adoção já é considerada tardia. Segundo a coordenadora do Lar Batista, a procura de recém-nascidos é maior, pois os pais sonham em criar os filhos da maneira deles. Mas grande parte da adoção homoafetiva não se prende à idade da criança. Ed Gomes da Silva, de 55 anos, é aposentado e adotou os irmãos Victor Gabriel, de 6 anos, Luiz Felipe, de 8 e depois Márcio, de 9 anos. São crianças que estão ali, são crianças que sonham em ter um lar, em ter uma família. São crianças que vê a idade delas chegando, porque quando completa 18 anos, elas têm que sair do abrigo. Muitas vezes eles veem o sonho deles indo embora. O processo de adoção traz desafios na adaptação à nova rotina. Mas quando a convivência em família é bem construída, os obstáculos se tornam parte do passado. Eu fiquei feliz porque eu ia ter uma família. Já ter família eu me sentia triste, agora que eu tenho eu me sinto melhor. É desafiador e que é um amor construído, mas vale a pena. Vale a pena. Pra mim vale a pena. Porque lá na briga eu tinha só criança pra me conversar. Mas aqui eu tenho meu pai e minha família. E também meu pai é meu amigo e também eu tenho como amar ele também. Não tem arrependimento. Hoje, se fosse para fazer, faria tudo de novo. Faria tudo de novo. E talvez iria fazer até melhor, porque hoje eu tenho experiência. Porque eu fui aprendendo junto com os meus filhos. O nosso céu não era bom, mas quando eu cheguei aqui eu fiquei muito animado. E aqui é muito mais legal do que lá. Pelo menos eu tenho uma família, mas lá eu não tinha, eu ficava só lá preso. Gente, é uma sensação maravilhosa, é algo assim como se você soubesse que realmente Deus olhou para você e viu que você é capaz, que você é suficiente de cuidar daquela vida. Aqui eu tenho uma família muito boa, eu tenho meus irmãos para brincar e meu pai para conversar. O direito que ele tem de fazer eu feliz, eu também tenho de fazer ele feliz. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Você acabou de ouvir o documentário Adoção Homoafetiva, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução: Raíssa Ferreira e Tatiana Flores. Roteiro: Anne Nunes, Renan Omura e Tatiana Flores. Produção: Anne Nunes, Lana Mesquita, Raíssa Ferreira, Renan Omura e Tatiana Flores. Sonoplastia: Jailson Ottoni. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios de rádio da Universidade de Mogi das Cruzes em novembro